surpresa boa para a força. Obrigado. Pois é que estamos então no surpreendente ateliê do Fernando Gaspar. Um espaço e um tempo. Sim, sim. Olha, obrigado pela visita, antes de mais. E sim, de facto é um espaço que foi muito trabalhado, foi construído para isto, portanto foram feitas aqui algumas correções que ao longo do ano eu fui percebendo, ao longo dos anos eu fui percebendo que eram necessárias. E sim, é um espaço que vai tendo aqui algumas obras que são coleção minha, que eu fui guardando para mim, outras que são novas, ainda inéditas, enfim, vai tendo aqui tudo. E Tu que terás começado com as aguarelas, podemos pensar que se calhar a aguarela não puxava ainda para este espaço. Não, eu comecei há cerca de 34 anos, acho que foi a primeira vez que fiz uma exposição, acho que foi há 34 anos. E de facto comecei por aguarela e desenvolvia durante alguns anos. E de facto era uma aguarela sobre paisagem, essencialmente sobre paisagens, uma coisa muito figurativa na época, uma coisa que eu fui percebendo, ao longo do tempo fui percebendo que precisava de me libertar disso, precisava de sair um pouco daquele registro. Aliás, deixou de me interessar. Começa-se a abstrair, Sim, não é? sim, exatamente. Sem medo do abstrato, digamos. Eu não sei se sem medo, mas de qualquer modo... Mas é sempre vertiginoso, sim, não é? sempre um bocadinho Calculo vertiginoso. eu. É sempre um bocadinho vertiginoso e ameaçador. Mas de facto foi uma coisa que eu fui percebendo a dada altura, que precisava de me libertar daquilo. Precisava de me libertar da aguarela enquanto técnica, da aguarela enquanto limitações, enquanto registro estético também. Precisava de me libertar disso. Havia outras coisas que eu queria dizer e queria fazer e a aguarela não me permitia. E, portanto, a dada altura comecei a intervencioná-la, porque também não foi um corte muito abrupto, foi uma coisa até relativamente tranquila, uma passagem relativamente tranquila. Tem a ver com os materiais também? Sim, tinha com muito a ver com isso, tinha muito a ver com isso. Apesar de ser encantador o trabalhar em aguarela, mas depois há limitações que têm a ver com texturas, que têm a ver com o tamanho das aguarelas, enfim, há uma série de coisas que me deixavam um pouco insatisfeito. E então comecei por colar coisas, comecei por colar materiais na aguarela para dar exatamente essa textura, essa componente mais tátil, a torná-las mais rugosas, a torná-las mais espessas e a alargá-las também no tamanho. Portanto, começam a ganhar... Começa esta dimensão depois exatamente, a aparecer. Começam a ganhar envergadura, começam a ganhar espessura e rugosidade, tornam-se mais táteis e muito mais abstratas. Portanto, a dada altura, os trabalhos vão deixando de ser... Agora elas estão visíveis, elas vão sendo remetidas para um canto de trabalho. Sim. E vão desaparecendo gradualmente. Até que depois, e é sempre... E a cor explode também? Assim Também. Até porque as cores na aguarela estão um pouco limitadas à sua... Já percebeste que as minhas perguntas são muito básicas, mas é aquela curiosidade, é o que nos... Sim, mas não é errado, de facto. A ideia da cor e a aguarela são sempre coisas que são muito... A aguarela é muito subtil, é muito tranquila na cor. E eu precisava de cores mais vibrantes, Sim. Precisava de cores mais fortes. E de facto encontrei-as depois no acrílico e no óleo também. E através dessa introdução, numa primeira fase, dessa introdução numa aguarela intervencionada e depois, claramente, abdiquei da aguarela e passei a trabalhar só com as telas e com os acrílicos. E a própria tela também é muito trabalhada, digamos, é muito preparada em si? Eu gosto muito de preparar os suportes, eu gosto de criar alguma tensão nos suportes, de facto. Não gosto muito do material como ele me chega. Apesar de já aí, nessa fase, eu sou relativamente criterioso, gosto muito de escolher materiais com pele ou a tela. Sim, com algum cuidado, mas depois gosto de lhe imprimir um toque que é o meu, que é a minha... aquela espécie de impressão digital, uma espécie de caligrafia da pincelada. Enfim, há aqui uma série de coisas que eu gosto de lhe introduzir e de lhe dar alguma densidade, alguma camada, criar um suporte com que eu, de facto, me identifique e que no fim do trabalho vai ter importância no resultado final.
porque tem tudo a ver com isso, não é um exercício só de preparar por preparar, é preparar a coisa para um resultado que eu pretendo. É um pouco como... Eu, sem querer ser o evidente spoiler, quando é que se sente que a obra está completa? Eu tenho imensa curiosidade nesse aspecto. Porque... Pois, esse é o problema. Esse é um dos grandes problemas disto. O problema é começar, não é? É partir para o trabalho em branco, claro. Romper o silêncio, no teu caso, com certeza. E depois quando é que nós vamos dar isto por terminado, Sim, alto, não é? Exatamente. E eu acho que eu resolvo... O gesto fica suspenso. Yeah. Eu acho que resolvo esse problema partindo para outro quadro. Porque... Porque acho que as coisas acontecem assim, não digo isto por brincadeira. Começar a olhar para o lado logo. Não, mas é isso, e muitas vezes até eu trabalho em dois ao mesmo tempo, porque eu tenho uma dificuldade enorme em fazer coisas em avulso, trabalhos avulsos, e portanto eles estão sempre todos muito ligados. Sim. É uma sequência ali. Sim, estão sempre muito ligados em série, quanto mais não seja pela série. A série que é muitas vezes uma coisa que abarca não sei quantas exposições. E os quadros são todos muito ligados por isso. Há, de facto, um fio que os liga a todos. Até que se extingue, não é? Exatamente. Até que, a dada altura, eu acho que o interesse pela série arrefece um pouco. Ou outra coisa me surgiu que eu acho que é mais pertinente. Isto é um bocadinho como escrever e virar a página. Mas tu continuas a escrever... Eu estava a pensar nos dois livros ao mesmo tempo, que é uma coisa terrível. E é muito raro. Sim. As pessoas, pelo menos, confessarem. Mas aqui não é tanto isso. Aqui é tu teres várias páginas onde escrevas um livro. Pois. Portanto, sim, preencher. É a continuação. O trabalho é o mesmo, está continuado num outro trabalho. E vai-se continuando até ao ponto de tu perceberes a obra, não tanto peça a peça. Chamado capítulo, não é? Exatamente. Capítulo 4. Mas a obra é uma coisa que é muito mais ampla do que propriamente a peça a peça. E embora ela possa viver autonomicamente, mas ela pertence a um discurso. Tu trabalhas também com outros materiais. Será que chamemos, pois tem que se lhe chamar, mesmo os monolitos que temos por aí, na escultura é diferente, a abordagem? Sim, a escultura é sempre um desafio diferente e estes últimos trabalhos que eu fiz de escultura são escultura policromada, a base é a escultura para intervencionar com pintura. Portanto, eu estou, no fim de contas, a criar um outro suporte. Mais do que um objeto que se possa vivenciar de uma forma diferente. Claro que a forma é importante. Claro, porque tem uma espacialidade diferente, vivencio de uma forma diferente, mas ele é também, e não sei se acima de tudo, aí já é um risco que eu corro dizer isto, mas é um suporte, é um outro suporte. É um outro suporte onde o trabalho que eu tenho feito em tela e ultimamente também ensaiado, vou voltar à aguarela, mas onde as coisas têm acontecido em tela, acontecem agora, sob a forma de pintura, também nesses chamados monolitos, nessas esculturas, que são umas esculturas em betão, e sim, são umas coisas muito, muito recentes. Depois viemos aqui atraídos pela profundidade dos negros. Sim, este negro isto é um processo em que eu vou dando camadas sobre camadas para conseguir esta densidade, este dramatismo. Cá estão as tais superfícies e que eu tento, de alguma forma, e contrariamente ao que já fiz noutras épocas em que estava muito preocupado com a questão da textura, estas são mais afagadas, digamos, são superfícies um pouco mais afagadas, em que já não há essa... Aliás, há até o exercício da lisura, há aqui uma coisa que pretende ser muito plana, muito lisa, e pronto, cá estão os tais negros, que com alguma translucidez, coisas que vão criando aqui umas velaturas e que acabam depois por ser intervencionados com esta estrutura mais rigorosa, que contrapõe um pouco com esta turbulência dos negros e esta gestualidade. Depois aparece esta espécie de máquina, esta estrutura também muito arquitetónica, pode-se dizer. Que depois se sobrepõe. É uma espécie de uma planta, não é? E sobrepõe-se muito mais rigorosa, muito mais milimétrica. Em alguns casos aparecem aqui umas linhas que só
conseguimos percebê-las quando nos aproximamos Mas é quando muito se do aproxima. quadro. Pois, porque a minha resposta a isto é tentar resolver o abstrato da coisa, não é? Tentar descobrir Sim. quase, E quase a figuração, não é? esta Portanto, estrutura põe aqui um bocadinho ordem nisto. A ideia é essa, é pôr um pouco ordem. Passa por aí o processo. Tem estes vários ritmos. e este traço é uma constante na tua... Sim, vai sendo, tua vai obra, sendo. Comecei há uns anos a introduzir este elemento, muito timidamente. Ultimamente já é uma coisa mais frequente e acaba por ser... Marcante. Já assina, já funciona quase como uma assinatura. E está muito presente nos meus trabalhos este elemento muito matemático que geralmente se sobrepõe a uma coisa mais caótica e mais gestual. E que lhe dá uma irmandade, digamos, com a arquitetura. Também acho que sim, Não de está. alguma forma liga. Lá está, a arquitetura é um gosto, não mais do que isso, e tento acompanhar de forma muito descomprometida, mas vou Pode-se acompanhando. dizer que não só o ateliê, mas praticamente construíste esta casa, não é? Sim. Toda a casa. Sim, foi traçada por mim. E aqui de alguma forma se revela um pouco esse gosto, mas penso que é só. Este é um trabalho de 2017 que pertence a uma série que chama Terra Separada. Foi uma série que eu comecei a trabalhar em 2013 e que tem dado já uma série de exposições, todas elas diferentes, mas que formam esse tal... As coisas são longas. São longas, são processos longos. E eu pensava que já tinha encerrado e sou capaz de estar a voltar a ela. Portanto, isto são voltas. Mas lá está, a exposição funcionando como capítulo do livro, que nós falamos há bocado. Esse livro é Terra Separada. E este então é 17. Eu comecei a trabalhá-lo em 2013, expô-la pela primeira vez em 2014, nos Estados Unidos, depois expô-la em Lisboa, depois nos Estados Unidos, quer dizer, tenho andado a pendular. E pronto, é uma série que começou a partir de uma reflexão feita a propósito desta coisa do que nós íamos começando a perceber que se passava no Mediterrâneo em 2013 e que me de alguma forma me perturbou, como acho que perturbou toda a gente, no fim de contas, não é? Sim, Porque sendo coisas que já maciças, não é? sim, coisas que já se passavam há muito tempo, tiveram nessa altura um incremento enorme e deixaram-nos, acho eu, que todos um pouco abalados e ainda continuam. Mas a série trata disso, de alguma forma reflete um pouco sobre isso, sobre os territórios, o que é que são os territórios, porque é que nós disputamos territórios, o que é o nosso... se delimita, não é? Exatamente, porque se delimitam, porque se definem, porque se veda ao acesso, porque nos perseguem, porque nós perseguimos, enfim. Falava um bocadinho disso, daquilo que são os territórios. Numa primeira fase são os nossos próprios territórios e os territórios dos outros e como nós nos entendemos todos nesta equação. E pronto, lamentavelmente a série continua muito atual e talvez por isso, pensando eu que tinha de alguma forma encerrado o livro, provavelmente continua tudo ainda... Malgré tout. Exatamente, continua tudo ainda muito turbulento e tudo muito por resolver. E daí que talvez esta série se vá prolongar durante mais algum tempo, mas enfim, são coisas que depois no processo criativo há coisas que são mais determinantes do que outras e são as incertezas desta área também. As dúvidas, levantam sempre dúvidas. Exatamente. Aparecem os pianos, aparecem as cadeiras, a exposição chama-se Casa e a ideia foi exatamente fechar esse ciclo, depois de tanta deambulação, depois de tanto desalento, depois de tanta desonra, digamos, nós, exatamente, Temos aqui o modelo, não é? Temos aqui um modelo que serviu de inspiração e que... na sala, quase como elefante branco incontornável. Exato. Mas é de uma beleza extraordinária. Mesmo com ver tão desventrado, eu acho que é assim uma curiosidade da parte da arte. E na altura foi um dos objetos que eu elegi
para, de alguma forma, ilustrar essa ideia de regresso a casa. Portanto, era o piano, era a cadeira que, não está, que de alguma forma nos permite sossegar, nos permite sentar. Que é algo que 75% da humanidade não tem. Uma casa, uma cadeira, portanto um teto, Pois. uma cama, e então um piano, se calhar só para... Sim, exatamente. É dramático saber isso. Ter consciência disso, não é? Isso é que é a casa, dramático. que é a casa para o mundo. Claro. Para todo mundo. Isto são umas coisas, são umas revisitações à técnica. É, no fim de contas, aplicar um pouco aquilo que eu estou a fazer agora, que é esta série de... este grupo de trabalhos para a próxima exposição. E é um grupo de trabalhos que envolve vários suportes. E neste caso eu achei que era interessante voltar a esse grande suporte que é a aguarela, um suporte que me foi muito caro e onde eu despendi muito tempo. E a ideia... Parece uma aguarela quase destruída, digamos assim. É um bocadinho. Esta é a fase do trabalho em que estas coisas aparecem assim um bocadinho mais caóticas. Ela ainda está em andamento, portanto... específico, eu posso pegar? Podes, força. Realmente é muito saboroso sentir o peso deste... Aliás, a aguarela tem esse lado muito interessante, que é o papel. O papel é uma coisa extremamente deliciosa de pegar. Sim. Eu gosto deste barulho do próprio papel. Este é um papel de uma marca muito antiga já. Tem o fabricante. a marca, não é? Tem uma marca d'água, depois tem um selo branco. Isto é uma marca francesa que já faz papel desde 1492. 1492. Portanto, é uma marca que oferece algumas garantias, naturalmente. E foi sempre a marca com que eu trabalhei. E agora que estava com vontade de explorar outros suportes relacionados dentro deste trabalho da exposição que estou a fazer, achei que era interessante, porque não voltar a este papel também e confrontá-lo com outros suportes que eu tenho estado a usar, nomeadamente a questão do botão. E pronto, vamos fazer... E da tela. Da tela, que é a coisa, no fim de contas, a coisa mais normal dentro do meu trabalho. Tela de linho, geralmente é o suporte que eu uso. Tela de linho. Mas ela própria parece ter ali ter sofrido, digamos, como é que eu te chamar? Já tem uma preparação. Já tem uma preparação. A tela é preparada naturalmente, mas sim, a tela é preparada naturalmente, que eu já uso preparada, mas depois acabo por ter uma necessidade de a intervencionar antes de começar a pintar propriamente. Digamos que pode ser ali uma primeira fase e sim, depois sim, aqui já tem vou dando nuances de cor, vou dando de matéria, vou dando... Acima de tudo, eu vou afinando aqui o meu braço, porque é importante a dada altura, e eu brinco um pouco com isso. Quase como as nuvens, não é? Que se começam ali a compor. Mas são a abrir ali. Exatamente, são as várias camadas que vão depois dando vão dando alguma riqueza ao suporte. Porque o suporte, não sendo uma coisa principal, digamos, acaba por ser uma coisa de alguma importância, ou pelo menos eu dou-lhe alguma importância. E esta preparação prévia acaba por funcionar para mim um bocadinho como um afinador, digamos. Acaba por me afinar muito dentro daquilo que é o tamanho da tela. E é uma espécie de uma relação física que eu acho que é muito, para mim, eu preciso dela. Esta relação física de proximidade e de toque nesta primeira fase em que... Imagino que será que uma criatura como eu, que nunca pintou na vida, não é? Tudo isto desperta a curiosidade de saber sim, como é que as coisas se passam. Há aqui um lado encantatório, de facto. Sim. Mas no fim de contas o processo criativo, e tu também o conheces, é capaz de ter coisas muito comuns. Esta coisa se calhar nas fases... Claro. As fases... dizem, então quem escreve diz não há nada mais assustador por vezes que a folha branca. Exatamente, e aqui acontece isso. No teu caso será o silêncio, não é? Romper o silêncio, a primeira nota. E na folha, eu agora, e voltei outra vez, agora estou a ter muita dificuldade naquela chamada luminosidade do computador. Está-me a cansar muito, estou a voltar outra vez ali a escrever à mão e a lápis, até a própria tinta me está a fazer Sim. Mas de facto essa coisa essa relação. Escrever com pena, não é? Sim. Mas o lápis é muito interessante, até pelo ruído, pelo atrito do lápis é muito interessante. E a escolha dos lápis terá se calhar a ver
com as matérias. Há uns mais macios, outros mais duros, e isso tudo. Acrílicos e tudo, não é? Que é acrílicos, pincéis de todo tipo, alguns já muito antigos, É um outros mistério muito. mesmo, muito misterioso. É. Uma das coisas que eu identifiquei com muito prazer e é o facto de utilizar muito a palavra em uma cadência muito poética também. Há gente que delega um pouco, não é? Sim. Vamos buscar os críticos, Sim. os amigos. E eles são precisos, e essa leitura externa é muito importante. Eu valorizo muito. Do assunto, do business, digamos assim. Não, pelo contrário. Preciso muito dessa escrita externa e dessa leitura externa. Sim. Mas também preciso muito de uma coisa. Não é? Exatamente. E é muito importante eu perceber como é que me estão a ler. Mas, de qualquer modo, há uma coisa que eu não consigo dispensar. E esta é uma ferramenta, esta coisa da escrita, que tem esse lado pretensamente muito poético, não sei se será, se não, mas enfim, mas há essa escrita é uma ferramenta muito importante no princípio da série. Quando ela começa, é um período em que eu ando aqui assim um bocadinho ao palpar terreno, como se costuma dizer, ando a ver como é que vou fazer as coisas, de que forma é que lhe vou pegar e que profundidade é que eu lhe vou dar. E o texto é uma ferramenta que eu uso para conseguir fazer uma espécie de um script. E eu alinho muito as minhas ideias com base nesse processo e utilizando as palavras. As pessoas para o que se vai ver. Sim, eu não sei se os meus textos preparam, porque de facto eles às vezes são um bocadinho confusos, talvez não seja uma ajuda muito grande para os outros. Para mim funciona muito bem, para os outros eu não sei se ajuda, mas de qualquer modo este é um texto de uma exposição. Não confundir com textos de autoajuda. Que não é. Mas este é um texto de uma exposição que eu chamei As Princesas de Arcádia e que foi uma coisa, mais uma vez, um pouco sensível ao que se vai passando no mundo. Foi em 2012. Micénica. Sim, e aquilo que a Grécia nos deu, numa altura em que estávamos todos aqui a confundir as coisas, penso eu, que foi na altura daquela crise económica de subprime, 2012, com muito desdém para a Grécia e para todos os países do Sul, como não sabem fazer contas. Exatamente. E portanto não eu sabem fazer contas de merecer, que nos perdoem merecer. Exatamente. Mas achei que era interessante recentrar um bocadinho a atenção e recentrar um pouco esta forma de olhar para as civilizações, para os países. Sim. Para as regiões do mundo saber o que já deram e sim, exatamente. E portanto, dos momentos da história, exatamente, em que alguns foram, não é? Exatamente. O PIB é mais importante que o povo. Exatamente, e pronto, foi uma abordagem assim muito literária, manifestamente literária, uma coisa muito a fazer lembrar um texto arcadiano, até porque elas eram as princesas de Arcádia, foi ir um bocadinho ao encontro disso. E, de facto, deu um texto muito floral, muito luminoso e acabou por ser, como disse, o script da série, em que eu peguei naquilo que seriam, é uma ficção para todos os efeitos, peguei naquilo que seriam as princesas de uma série de cidades do Peloponeso, dei o nome das cidades a essas princesas, que nunca existiram, e escrevi uma pequena história para cada uma delas e pintei os retratos delas. Portanto, uma
ficção, mas de qualquer modo a minha ideia na altura foi fazer recentrar um bocadinho e fazer olhar novamente para aquele bocadinho do mundo e para as pessoas que lá habitam e que lá habitaram e dar-lhe a importância que eles têm e que tiveram, porque hoje somos o que somos também por causa deles. Depois temos estes mares que para mim foram muito crípticos e foi a primeira coisa que eu vi do Fernando, já agora, Fernando Gaspar. Nunca é demais repetir que tem ali um destes objetos maravilhosos e tem, de facto, a constante de ser esta curva, esta lâmina quase, não é? Não é Sim. Como se chama agora em termos náuticos, estou a ver ali uma lanchinha muito agradável, é quase uma, entre a quilha e o... Eu não sei bem como é que se chama isso, mas de facto essa curva é o arquétipo do barco, no fim de contas, não é? Convidado para fazer estas exposições e achei que seria pertinente abordar essa temática, tanto mais que fisicamente ou geograficamente, as exposições aconteciam em dois locais muito associados ao mar, muito ligados ao mar. É para dizer que isto é realmente uma viagem muito agradável. O outro Fernando que está por trás disto tudo, está algures para ali, não deixa de me lembrar que isto é um exercício de solidão, ele chama-lhe um bocado as solitudes, não é? Não é? Um trabalho muito solitário. E provoca-se essa solidão, provoca-se de alguma forma. Eu nem só gosto como preciso deste aspecto mais quase, monástico, não é? Sim, e deste estado mais monástico. É importante, da mesma forma que a própria música que muitas vezes me acompanha, que é uma música que remete um bocadinho para aí, que leva a esse... Mais densa um bocado. Sim, né? sim, e que leva a esse estado de espírito. E todo este mundo que me salta muito é eu acho isto pós-psicadélico até, não é? E as transmutações, as passagens, deve ser uma das circunstâncias mais bonitas que é na pintura e em todas as artes, quando se consegue entrar na abstração. Sim. Não é? E outra maneira de dizer, eu gosto de ti, sem ser literal. Exatamente, não é? Exatamente. No fim de contas, é fazer algo que não é um exercício sobre o que é visível, mas é criar coisas visíveis. Isto vai tendo tanta coisa e coisas que aparecem de forma tão misteriosa. A forma como nós somos impelidos a trabalhar uma série, a forma como nós somos impelidos a trabalhar uma cor, eu acho que é tão misterioso esse processo, e tu sabes disso, esse processo criativo. Como é que determinadas coisas te vêm à memória, como é que a própria forma como tu trabalhas a memória, como ela se produz, não é? E como ela vai despoltar determinado tipo de coisas que aparentemente são novas, mas que são recombinações. Eu, quando me perguntam, às vezes penso assim, aquelas coisas, inventas para ali, eu acho que são os meus sonhetos. Pois, exatamente. Sim, são misturas. Já não são sonetos. A própria memória vai misturando. São os sonhetos. Sonhei com aquilo, de alguma maneira, queria ver aquilo concretizado. Sim. Tu tens discos pensados, tens coisas montadas na tua cabeça, já acontece isso? Imaginares não digo que seja com detalhe, mas pelo menos... O grande Picasso dizia que qualquer criação é um plágio descarado, não é? Exatamente. Qualquer grande criação sim. é um plágio descarado. Claro. Quer dizer que às vezes é uma admiração, não é? É uma admiração, não há dúvida nenhuma que eu nunca me poderei considerar, por exemplo, cantor quando comecei a ouvir a Amália Rodrigues, por exemplo, ou Frank Sinatra, não é? Não, é outra gênese, é outro sangue. Não se pode ir por aí, não é? Pois. Mas é quase, não é? Mas os bebés também são assim, começam a tentar comunicar, começam ali por vagidos e começam a chamar o que é a nossa família, não é? A nossa família cultural. E neste caso é muito reconfortante. Eu agradeço muito este tempo que passei aqui, porque estou naquela fase em que, por razões várias e mais uma, e até por razões agora
de ajustamento planetário que acho que está a haver. Há alturas em que eu disse, eu já não me apetece conhecer mais ninguém, desculpa, não quero... Não é? Sim, sim. E depois vejo que é a estupidez que é o prazer que eu tive a estar aqui neste ateliê e conhecer mais alguém. Muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado mesmo. É recíproco.